Durante décadas, o México se destacou como um dos principais fornecedores de petróleo bruto para os Estados Unidos. No entanto, uma recente decisão de reduzir a produção em 100 mil barris por dia traz consequências significativas. Essa mudança pode resultar em uma escassez de 250 a 300 mil barris, forçando os americanos a compensar essa diferença no futuro. A proximidade geográfica e a integração comercial tradicional facilitam que milhões de barris de petróleo pesado e médio sejam enviados anualmente para as refinarias nos Estados Unidos. Contudo, as políticas comerciais podem mudar rapidamente. Imagine a repercussão de slogans como "América em primeiro lugar". A administração americana decidiu impor tarifas de até 25% sobre o petróleo mexicano, o que pode levar os produtores e comerciantes do México a abandonar o mercado dos Estados Unidos e buscar alternativas em refinarias na Europa e na Ásia. Isso pode reconfigurar totalmente o fluxo de petróleo na América do Norte e abrir novos caminhos inesperados no mapa energético global. Como será essa transição do México rumo a novos mercados? E qual será o impacto desses movimentos nas necessidades energéticas dos Estados Unidos? Para entender essa situação, precisamos explorar as recentes evoluções no setor energético mexicano. Durante muito tempo, o México manteve um sistema petrolífero dominado pelo Estado, mas as reformas de 2013 e 2014 quebraram parcialmente o monopólio da Pemex, permitindo que investidores estrangeiros entrassem na exploração e produção de petróleo. Apesar das expectativas de aumento na produção, as cifras ainda não atingiram o nível desejado devido a problemas com campos e infraestrutura. Atualmente, o México produz cerca de 1,7 a 1,8 milhão de barris de petróleo diariamente. A maior parte dessa produção é extraída de áreas costeiras, como a Baía de Campeche, e classificada como petróleo pesado e médio. Esse tipo de petróleo é crucial para a produção de asfalto e outros produtos espessos nas refinarias americanas, especialmente no Texas e na Louisiana. Porém, se a administração dos Estados Unidos decidir seguir com as tarifas, a situação do México se tornará mais complexa. Consultorias de energia, como a Wood Mackenzie, analisaram cenários de tarifas e preveem uma redução severa no fluxo de petróleo do México para os Estados Unidos. Os produtores mexicanos, então, precisarão buscar novas alternativas no mercado europeu e asiático. As relações do México com a China são particularmente vantajosas nesse cenário, com possibilidades de estabelecer acordos que aliviem os efeitos das tarifas americanas. Refino na Europa e na Ásia, especialmente em países como Índia e China, é uma necessidade crescente, e a nova aliança comercial pode relaxar a dependência do mercado americano. No entanto, essa transição vem acompanhada de desafios logísticos e custos adicionais. Envios de petróleo nas rotas marítimas para a Europa são mais caros e exigem mais tempo do que enviar para os Estados Unidos. A logística para transportar petróleo para a Ásia é ainda mais complicada, passando pelo Canal de Suez ou contornando a África. Mesmo assim, o potencial de diversificação para as refinarias europeias, que estão familiarizadas com o petróleo pesado do Oriente Médio e da África do Norte, pode encontrar um novo equilíbrio no petróleo mexicano. À medida que o México busca expandir sua presença no mercado global, a competição com países como Rússia e nações do Oriente Médio se intensifica no cenário asiático. O que isso significa para os Estados Unidos? A pressão sobre os preços pode aumentar, levando a um cenário inflacionário ao consumidor. Se o México realmente direcionar suas exportações para novos mercados, o que acontecerá com a demanda americana? As refinarias podem ter que considerar alternativas como o petróleo do Oriente Médio, que muitas vezes traz consigo riscos políticos e custos elevados, ou mesmo da Venezuela que ainda enfrenta sanções. Este movimento estratégico do México pode ser visto como uma resposta às mudanças nas políticas comerciais e às capacidades de seus parceiros comerciais. Embora a fragilidade da relação México-Estados Unidos seja evidente, a determinação do país de explorar novos mercados e diversificar suas opções energéticas reafirma que na geografia do comércio global, a escassez em um lugar pode transformar-se em oportunidades em outro. Se os Estados Unidos realmente impuserem tarifas altas, o enfoque do México em mercados asiáticos pode se mostrar mais atraente e viável. No entanto, como essa mudança vai afetar a dinâmica de preços e as relações internacionais? Essa é uma questão que merece atenção. Resumo anterior. Apesar de alguns problemas de infraestrutura,
o México continua a ser um ator relevante na produção de petróleo, extraindo cerca de 1,7 a 1,8 milhões de barris diariamente. A maior parte desse petróleo vem de áreas costeiras, principalmente na Baía de Campeche, e é classificado como petróleo pesado e médio. A complexidade da estrutura de produção do México se intensifica. O petróleo pesado, essencial para a fabricação de produtos como asfalto em refinarias dos Estados Unidos, pode enfrentar novos desafios. E se os Estados Unidos aplicarem tarifas exorbitantes, o que pode acontecer? Consultorias de energia como a Wood Mackenzie já analisaram cenários que prevêem uma redução drástica no fluxo de petróleo para o norte, forçando os produtores mexicanos a buscar novos mercados. Imagine a cena. O governo mexicano, temeroso desse movimento, começa a olhar para a Europa e Ásia como alternativas. As relações com a China se tornam ainda mais importantes, sendo um possível comprador principal para o petróleo mexicano. No entanto, essa mudança não é simples. Enviar petróleo para a Europa é mais caro e leva mais tempo do que para os Estados Unidos. Refineiras europeias já estão acostumadas a lidar com petróleo pesado do Oriente Médio, mas a indústria mexicana poderia oferecer uma nova opção. Ao mesmo tempo, as refinarias da Ásia, especialmente na China e na Índia, têm uma demanda significativa por petróleo médio e pesado. Contudo, toda essa reorganização no comércio passa por obstáculos logísticos. O transporte marítimo até a Europa, por exemplo, encarece consideravelmente o custo total. Por outro lado, as refinarias europeias estão em busca de diversificação devido às sanções que pesam sobre o petróleo russo. O jogo geopolítico se intensifica. A pergunta que persiste é: será que o México conseguirá entrar de vez nesses novos mercados, aproveitando a instabilidade da relação com os Estados Unidos? O cenário está formado. Se as tarifas elevadas reafirmarem-se, como o México reagirá? Está claro que enquanto os Estados Unidos ameaçam com restrições, o México se prepara para uma reviravolta. Um panorama onde, com a redução das exportações para o norte, novos caminhos estão se abrindo. Como será a jornada de um petrolíder que busca novos horizontes? A resposta poderá moldar os próximos capítulos da história energética global. Resumindo a parte anterior, discutimos como o envio de petróleo do México para a Ásia apresenta desafios a respeito de tempo e custos. O tráfego marítimo através do Canal de Suez ou por volta da costa da África pode ser trabalhoso e dispendioso, mas ainda existem rotas alternativas. A dependência do México em relação ao mercado de energia dos Estados Unidos se destaca. Mais de 60% das exportações de petróleo do país seguem para refinarias americanas. Com a implementação de tarifas, como a prevista de 25% sobre o petróleo mexicano, a competitividade do México no mercado dos Estados Unidos pode se deteriorar. Refinarias poderão buscar outros fornecedores como Canadá ou Venezuela, forçando o México a redirecionar seu petróleo e a entrar em um confronto com nações como a Rússia em mercados asiáticos. Essa mudança abrupta pode gerar um efeito dominó. Se tanto o Canadá quanto o México forem cortados do mercado americano, a questão surge: de onde as refinarias dos Estados Unidos obterão petróleo pesado? Com a Venezuela ainda sob sanções, o preço do petróleo pode sofrer um aumento, refletindo diretamente nas contas dos consumidores e potencialmente exacerbando a inflação. Ainda, o ingresso do México em mercados europeus e asiáticos é repleto de desafios. Os custos de frete para os carregadores que saem dos portos mexicanos aumentarão, e passar pelo Canal do Panamá pode resultar em dificuldades, já que navios grandes podem enfrentar limitações. Com as relações comerciais em jogo e a crescente tensão política, até que ponto o México conseguirá sulcar novos mares? Será que essa estratégia poderá garantir sua sobrevivência econômica, ou será um tiro no pé? Essa situação instigante está prestes a se desenrolar, e a condição global de comércio de energia nunca mais será a mesma. O cenário do setor energético do México está em uma encruzilhada. O país, que historicamente forneceu milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos, agora se vê forçado a reconsiderar suas rotas comerciais. A proximidade geográfica e a tradição comercial com o mercado norte-americano tornaram-se um alicerce, mas a ameaça de tarifas elevadas imposta pelos Estados Unidos pode transformar tudo isso em um terreno instável. Com a iminente possibilidade de uma tarifa de 25% sobre o petróleo mexicano, as empresas do setor já estão prevendo uma mudança dramática. E se a única opção for desviar seus olhares para a Europa e Ásia, a jornada de entrega pode se tornar uma verdadeira armadilha.
Imagine enormes petroleiros enfrentando limites no Canal do Panamá ou sendo obrigados a pagar taxas exorbitantes, contornando a África ou navegando pelo Suez. Esses desafios logísticos exigirão adaptação e inovação nas refinarias europeias e asiáticas, que podem não estar prontas para lidar com as especificidades do petróleo mexicano, como os tipos Maya e Istmo. Neste labirinto de fluxos de petróleo, cada movimento e decisão conta. As refinarias asiáticas, especialmente na China e na Índia, que dependem fortemente do petróleo do Oriente Médio, têm sido forçadas a explorar novas alternativas, e o petróleo mexicano pode se tornar um trunfo nessa busca. No entanto, ao ajustar o preço para se adaptar às tarifas dos Estados Unidos, o México pode ver suas receitas diminuírem drasticamente. Como equilibrar as contas? É uma linha tênue entre as tarifas pesadas do mercado norte-americano e os custos de transporte para os novos destinos. Enquanto isso, a Europa busca alternativas ao petróleo do Oriente Médio, que está sujeito a preços altos e riscos políticos, especialmente com as sanções ao petróleo russo. Nesse contexto, o petróleo mexicano pode surgir como uma alternativa viável. Mas a geografia está sempre desafiando a logística, e a negociação de preços terá que ser favorável para atrair compradores europeus. O México poderá capitalizar essa oportunidade, mas terá que resistir à pressão para subir no pódio energético global. E se tudo isso se concretizar? A estranha dança entre a dependência do mercado norte-americano e a necessidade de diversificação estará em plena vista, despertando tensões e negociações diplomáticas acirradas. Mas poderá o México realmente transformar essa dependência em liberdade de ação, navegando por mares distantes enquanto os Estados Unidos enfrentam uma tempestade de incertezas? A resposta pode mudar não apenas a economia mexicana, mas também o mapa energético global. O que virá a seguir? Será que o México encontrará seu caminho em meio a este vasto e desafiador panorama? O futuro aguarda, e a resposta está nas sombras da negociação e do comércio internacional. México sempre foi um pilar na oferta de petróleo para os Estados Unidos. Recentemente, uma mudança nas políticas comerciais norte-americanas ameaça essa relação, gerando um cenário imprevisível. O que aconteceria se o México decidisse diversificar seus mercados e deixar a dependência do gigante do norte? Prepare-se para uma narrativa envolvente. Com a imposição de tarifas de até 25% no petróleo mexicano, o panorama se altera drasticamente. Produtores e empresas do setor começam a considerar alternativas na Europa e na Ásia. Embora os Estados Unidos tenham sido o principal destino para mais de 60% do petróleo mexicano, a história está prestes a mudar. Imagine o som dos navios de carga zarpando dos portos mexicanos rumo a novos horizontes. O fluxo diário de aproximadamente 1,7 milhões de barris de petróleo pode ser afetado. Analistas já preveem uma severa redução nas exportações para os Estados Unidos, levando o México a olhar para refinas na Europa e na Ásia, onde a demanda continuará a crescer. Isso os força a reavaliar sua posição e buscar novas rotas. Será que essa busca por novos parceiros será um êxito? A geografia pode ser uma desvantagem, mas a Europa está em busca de diversificação energética. Com as sanções ao petróleo russo devido à guerra com a Ucrânia, o petróleo mexicano poderia surgir como uma alternativa atraente e acessível. Como poderia isso afetar a estabilidade do mercado global? Os refinadores europeus, familiarizados com o petróleo pesado, podem precisar de suprimentos novos, enquanto os refinadores dos Estados Unidos lutam com custos crescentes e escassez. Por outro lado, a situação geopolítica entre o México e os Estados Unidos está se tornando cada vez mais tensa. Embora os mexicanos tenham um pé na porta da economia norte-americana, eles estão explorando estratégias alternativas para garantir que não fiquem sem opções. E se uma resposta ousada como se os Estados Unidos construírem um muro, nós vamos para a Ásia e Europa se concretizar? A incerteza ronda o futuro do comércio na região norte-americana. Se o México realmente decidir romper com os Estados Unidos, isso não apenas mudará a dinâmica do petróleo, mas afetará também o custo e a disponibilidade do produto nos Estados Unidos. O que acontecerá com os preços nas bombas? Com a China e a Índia dispostas a comprar a preços mais baixos, quem realmente sairá ganhando? Enquanto o tabuleiro está sendo rearranjado, grandes jogadores como Canadá e Venezuela observam atentamente, prontos para explorar as oportunidades na turbulência. E assim o México poderá se firmar como uma força no mercado asiático e europeu, desafiando as normas estabelecidas e criando um novo caminho no comércio global de energia.
Essa reviravolta promete deixar todos à beira de um colapso ou vitória. No próximo capítulo, exploraremos as reações dos Estados Unidos e as possíveis consequências para o futuro do mercado de energia. Como ficará a vida dos consumidores diante de toda essa mudança? O cenário geopolítico do comércio de petróleo está mudando rapidamente. Enquanto o Oriente Médio, a Rússia, o petróleo da Venezuela e o Canadá são peças estratégicas nesse tabuleiro, o México está buscando novas rotas de exportação. Com um fluxo crescente de incertezas políticas nos Estados Unidos, o país pode estar se preparando para fechar portas. Se o México decidir desviar seu petróleo para a Europa e a Ásia, o que isso significaria para o futuro da energia na América do Norte? Nos últimos anos, o México, que antes estava fortemente ligado ao mercado dos Estados Unidos, agora começa a explorar novas parcerias. Com a pressão de tarifas unilaterais, o Canadá já se adiantou, fechando acordos comerciais mais profundos com a Europa e o Reino Unido, enquanto o México pode seguir o mesmo caminho em relação ao petróleo. O recado é claro: o mercado dos Estados Unidos é atraente, mas se o custo de entrada se tornar muito alto, o destino pode mudar. A transição para outros mercados não é simples, devido a questões logísticas e geográficas. No entanto, a melhoria das conexões econômicas pode abrir novas portas. Refinarias na Ásia e na Europa podem ver o México como uma solução para reduzir a dependência do petróleo do Oriente Médio. Se a administração dos Estados Unidos perceber esses riscos, pode acabar mantendo tarifas apenas no papel. Um verdadeiro dilema se avizinha. A alta dos preços do petróleo pode instigar revoltas entre consumidores e complicar ainda mais a situação para as refinarias do país. Pense nesta questão: poderia o México realmente redirecionar suas exportações de petróleo para o exterior? Ou será apenas uma retórica vazia? E se sim, quais desafios surgiriam nesse caminho? Será que as refinarias europeias e asiáticas aceitariam o pesado petróleo mexicano, ou a logística complicada tornaria essa opção inviável? Cada movimento nesse xadrez global pode desencadear uma guerra comercial onde todos perdem. As conexões comerciais estão se transformando rapidamente. O jogo do petróleo está mudando, e o México pode estar no comando de uma reviravolta histórica. O futuro promete ser imprevisível. Estamos prontos para ver como isso se desenrola?